Olá, estou aqui de volta para comentar a rodada do Campeonato Brasileiro e o sorteio para a continuidade da Libertadores da América, com os times brasileiros merecendo nossa maior atenção. Bom, a rodada do futebol brasileiro, hoje eu quero começar por mais uma infantilidade, mais uma imbecilidade daquele que foi até recentemente o jogador mais importante, o jogador mais irresistível, o jogador mais caro do futebol brasileiro, Neymar. Neymar, em companhia do seu pai, Neymar pai, tem feito pior papel possível contra o clube que o projetou para o futebol e o clube que fez os melhores times de seleção brasileira nas primeiras Copas que o Brasil disputou e ganhou, o Santos Futebol Clube. O Santos, torcida do Santos, o Santos está no rabo do foguete, nas últimas colocações, dificilmente sairá de uma desclassificação para a Série B, a não ser que aconteça uma reação, e essa reação não pode contar com o Neymar. O Neymar jogou neste domingo contra o Botafogo, na Vila Belmiro. O Botafogo ainda não tinha vencido, apesar de ser o campeão da Libertadores e o campeão do Brasileirão, o Botafogo não tinha ainda vencido um jogo fora de casa. Venceu o Santos com uma grande ajuda do Neymar. O Neymar passou o jogo inteiro reclamando dos seus companheiros, assim, atuando como se ele estivesse acima do bem e do mal, e todos os outros fossem medíocres, que não estão à altura de jogar com ele, quando ele, até agora, não mostrou valer nenhum tostão dos milhões que está ganhando no Santos, no contrato que está acabando, e que, se houver um mínimo de juízo na Vila Belmiro, não será renovado. Mas o Neymar conseguiu o seguinte: era um jogo que estava 0-0, o Botafogo não estava fazendo uma grande atuação, mas o Neymar resolveu o problema para o Botafogo. No lugar, fez uma falta desclassificante no jogador do Botafogo, que tomou o primeiro cartão amarelo, e ele não reclamou só dos companheiros, reclamou dos adversários, reclamou dos juízes, reclamou do gramado, reclamou da Vila Belmiro, reclamou da bola, reclamou de tudo. E mereceu o cartão amarelo que levou pela jogada violenta que fez, porque ele não está autorizado a fazer esse tipo de jogada, porque é o grande Neymar. O Neymar, que só é visto assim por ele mesmo e pelo Neymar pai. Pois bem, aí ele fez uma jogada de burrice, de falta de caráter, de falta de conhecimento das regras do jogo, que é uma coisa absurda. Hoje, com transmissão na televisão, com VAR, não é mais possível considerar válido um gol feito com a mão. E ele fez o gol com a mão, deu um tapa na bola como se estivesse jogando basquete ou jogando voleibol. O juiz deu o segundo amarelo e o expulsou. O Botafogo foi lá e fez um gol com o Arthur, e o Neymar ficou devendo ao Santos os 3 pontos da derrota, no mínimo 2 pontos, porque pelo menos o empate o Santos poderia garantir com 11 jogadores, não sei se garantiria, claro, mas o Neymar fez tudo errado. Primeiro, reclamou de todo mundo, reclamou do juiz, da jogada infantil dele, e saiu esbravejando de campo para depois vir pedir desculpas pelas redes sociais. Pedir desculpas é uma moda brasileira, e é uma moda de gente com caráter bastante duvidoso, como é o caso do Neymar. Então eu venho aqui aproveitar esse nosso contato para dizer que não, Neymar, eu não desculpo você, nem seu pai, não. Como também não desculpo o
outro personagem de uma nota 0 na rodada. O Palmeiras, que é um dos 4 times, dos 3 times favoritos para o Campeonato Brasileiro, teve mais um desempenho ridículo do seu treinador, Abel Ferreira. Abel Ferreira, depois de uma derrota a caminho do vestiário, esmurrou a barriga de um cinegrafista que estava lá trabalhando como ele. Agora, o cara chega lá de Portugal e vem com aquela grosseria típica dele, querer agredir pessoas que não tem nada a ver. O time dele perdeu porque o time ele fez grandes campanhas pelo Palmeiras. O Palmeiras tem o melhor desempenho de clubes no Brasil nesses últimos anos sob o treinamento dele, mas ele é um péssimo exemplo de comportamento no banco de reservas. E ontem não foi nem no banco, ontem foi a caminho do vestiário, quando ele dirigiu palavras pouco agradáveis a um rapaz que estava trabalhando. Ele não é melhor do que ele, só porque ganha mais, porque ganha milhões e porque é campeão. Não é melhor do que o cinegrafista. E alguém precisava dizer, a dona Leila deveria dizer isso para ele não repetir essas coisas estúpidas, que inclusive prejudica o time dele. Porque sem ele no banco, o Palmeiras perdeu para o Flamengo em casa, no gramado sintético. E com ele no banco, o Palmeiras perdeu num jogo em que o Cruzeiro, que é o terceiro candidato ao título, acho que é Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, são os 3 candidatos ao título, perdeu sem ter que reclamar de coisa nenhuma, inclusive porque o lateral esquerdo dele perdeu um pênalti, porque ele não escalou o batedor de pênalti para jogar no começo do jogo. E agora, né, na desculpa que dá no fim do jogo, porque houve os 2 gols do Cruzeiro foram muito cedo. Então alguém tem que avisar a ele e ao Palmeiras que o jogo, da mesma forma que termina, que só termina quando termina, já começa quando começa. Então os 2 gols do Cruzeiro, de um cara que está jogando 1000 vezes mais do que o Neymar, que é o Caio Jorge, que passou pelo Santos e que agora está no Cruzeiro, os 2 gols de Caio Jorge, consagrando de vez o Caio Jorge, inclusive para centroavante da seleção, se o Pedro não recuperar a forma total, que o Pedro já mostrou no jogo de domingo contra o Fortaleza, que está jogando, voltando a jogar o fino e pode vir a ser o titular da seleção. Mas pode vir a ser. Ainda falta esse campeonato, a Copa do Mundo dos clubes, ainda falta o fim do Campeonato Brasileiro para o Ancelotti escalar a seleção e colocá-lo de titular, porque eu acho que ele vai merecer. Mas se não merecer, por enquanto, o titular é o Caio Jorge. O melhor centroavante do Brasil não é o Gabigol, e muito menos o melhor atacante do Brasil. Não é, o melhor atacante do Brasil hoje é o Caio Jorge, do Cruzeiro, que está levando o seu clube para o grupo da elite dos 4 e mostrando que o Cruzeiro pode chegar ao título, está a 1 ponto do Flamengo, que é o líder agora, depois da vitória sobre o Fortaleza por 5-0. Vitória que confirmou alguns erros capitais do Felipe Luiz, que é considerado um gênio como novo técnico, e, no entanto, insiste em escalar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi um ídolo para o Flamengo, um grande jogador, não está jogando nada. E o Pedro, que entrou na posição, jogou bastante bem para quem está se recuperando de uma contusão grave. Pois bem, no Flamengo quem brilhou foi o Luiz Araújo, fez 2 gols, e eu quero aqui pedir desculpas porque eu perguntei quem contratou o Michel fez um belo gol, uma bola cruzada, de um lado para o outro da área, ele bateu de primeira, mas só isso não justifica o dinheiro que ele valeu, da mesma forma que não justifica as atuações sempre bizonhas do Cebolinha, que joga muito mais do que ele está jogando no Flamengo. Dizem que porque quer voltar para o Grêmio. Quer voltar para o Grêmio? Por que o Flamengo não troca? O Flamengo escolhe um grande jogador do Grêmio que está, e troca o Cebolinha, que é ídolo lá, que vai jogar muito melhor do que joga no Flamengo, pode até voltar à seleção, porque jogar o que ele está jogando, ele não volta nem à seleção do Kuwait, tá? Bom, e eu vou ficando aqui para vocês sem
deixar de comentar o sorteio da Libertadores da América para as oitavas de final, o sorteio em que o Palmeiras pegou uma baba, o Universitário do Chile, e o Flamengo pegou um jogo duro de roer. O Inter. O Inter está em 14º na Libertadores. Está em 14º na Libertadores, mas na primeira rodada, e já contava ponto na primeira rodada, o Flamengo só ganhou um ponto e o Inter um ponto, porque o jogo foi empate. Justamente empate. E depois o Internacional, o Inter, desabou na tabela, está jogando muito mal, mas tem todo o tempo aí das eliminatórias, né, da data FIFA e da Copa do Mundo dos clubes para recuperar o bom futebol que estava jogando no começo, no fim do ano passado e começo desse ano. Bom, eu vou ficando por aqui, na grande expectativa do que vai acontecer, né? Hoje, quer dizer, esta rodada deu uma definição mais duradoura da liderança. O Flamengo está na liderança, 1 ponto acima do Cruzeiro, 2 pontos acima do Bragantino, que também ganhou o jogo da rodada, e o Palmeiras está no último lugar dos 4, né, dos 4 que ficam ali para ganhar uma vaga na Libertadores da próxima, não essa agora, na outra, né? Pois o Flamengo pegou o Inter, os outros clubes brasileiros pegaram, digamos, disputas menos, mas isso não vale muito. Veja bem, o Flamengo pegou a maior baba na primeira, na abertura da Libertadores, os piores times, e o Flamengo conseguiu fazer o mesmo número de pontos do que LDU e Central Córdoba, só ganhando os 2 jogos do Deportivo Táchira e um jogo da LDU. Olha, todo mundo achava que o Flamengo ia disputar com o Palmeiras, que ficou em primeiro na primeira fase da Libertadores, ganhando todos os jogos, fazendo todos os pontos e merecendo pegar agora não, né? Lá para agosto, né? Um refrescozinho nas oitavas de final. Bom, espero que o desempenho dos brasileiros seja bastante convincente para que, mais uma vez, o Brasil prove a sua superioridade na disputa latino-americana, sul-americana, na glória eterna, né? Da Libertadores da América. Bueno, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé.